Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Elamã, capítulo 11, começando aqui no versículo 1, que diz o seguinte: E então aconteceu que no 72º ano do governo dos juízes, a discórdia aumentaram de tal forma que houve guerras por toda a terra entre todo o povo de Nefe. Nefe já havia profetizado que a destruição estava às portas. E ele fez isso anunciando ali que Cesorã, o juiz supremo, foi morto na cadeira de juiz. E depois revelando também que Seanto, né, o irmão de Cesorã, havia matado ele ali para ocupar a cadeira de juiz. Né? E ambos eram daquele grupo, né, de ladrões de Gadianto. E aqui então a gente vê se cumprindo, né, a destruição que Nefe falou que estava às portas. Eles estavam em guerra aqui, estava havendo muita matança. O versículo 2 diz: E era esse bando secreto de Gadianto que realizava essa obra de destruição e iniquidade. E essas guerras prolongou-se por todo aquele ano e continuou durante o 73º ano. Então, aqui a gente vê que esse bando de Gadianto, ele ficou descontrolado, né? Começou a haver muita destruição na terra. Até mesmo porque eles matavam uns aos outros, né? Como nós vimos no caso ali de Cesorã e então Seanto. Talvez Cesorã, ele era o líder do bando de Gadianto. Então, Seanto iria matá-lo e ficar líder, né? Ia subir a cadeira de juiz e também ser o líder ali deles. Porém, ele também é morto, né? Porque ele sofre pena de morte, olho por olho, dente por dente. Como ele tirou a vida do irmão dele, assassinou o irmão dele, a vida dele era requerida também. Então, ele foi morto. E sem esses líderes, né, no bando de Gadianto, o bando ficou descontrolado, ficou muita destruição aqui. Versículo 3 em diante diz assim: E aconteceu que nesse ano Nefe clamou ao Senhor, dizendo, como estava havendo muita morte pela espada, e Nefe havia recebido o poder selador, então ele tira essa morte da espada e coloca pela fome. Vamos acompanhar o texto, versículo 4 em diante. Ó Senhor, não permitas que este povo seja destruído pela espada. Antes, ó Senhor, deixa que haja fome na terra, para que neles desperte a lembrança do Senhor seu Deus, e talvez se arrependam e voltam a ti. E assim foi feito, segundo a palavra de Nefe. E houve muita fome na terra, entre todo o povo de Nefe. E assim, no 74º ano, continuou a haver fome, e cessou a obra da destruição pela espada. Agravou-se, porém, pela fome, ou seja, a destruição foi maior ainda pela fome aqui, mais gente estava morrendo. Essa obra de destruição prosseguiu também no 75º ano, pois a terra foi ferida de modo que secou, e não produziu grão na época de grão, e toda a terra foi ferida, tanto entre os lamanitas como entre os nefitas, de modo que foram atingidos de tal forma que pereceram os milhares das partes mais iníquas da terra. E aconteceu que o povo viu que estavam prestes a perecer de fome, e começaram a lembrar-se do Senhor Deus, e começaram a lembrar-se das palavras de Nefe. E o povo começou a suplicar os juízes supremos e aos chefes que dissessem a Nefe: Eis que sabemos que és um homem de Deus. Implora, pois, ao Senhor nosso Deus que afaste de nós essa fome, a fim de que não se cumpra todas as palavras que disseste a respeito de nossa destruição. Então eles estavam se lembrando do que Nefe havia profetizado e agora eles estavam vivendo essas profecias a respeito dessa destruição. Eles ficaram ali, né, aproximadamente uns 3 anos e meio, né, com essa seca sem chover, sofrendo fome ali. E aí então eles se arrependem e pedem ali para os juízes supremos, os líderes, e clamar a Nefe ali para clamar ao Senhor, reconhecendo Nefe ali como um profeta de Deus. Do versículo 9 ao versículo 13 nós vemos, né, que Nefe ele clama novamente ao Senhor, né, porque na oração que ele está clamando ao Senhor, ele fala que eles se arrependeram, que o povo se arrependeram, que eles baniram o bando de Gadianto do meio deles, também esconderam os seus planos secretos. E assim, poderia ser apaziguada, né, essa destruição que estava acontecendo entre eles.
E também ele cita, né, que os milhares mais que morreram era a parte mais iníqua. Então sobrou uma parte que era mais justa aqui na terra. O versículo 14 diz assim, né, sobre a oração de Nefe. Ó Senhor, ouviste minhas palavras quando eu disse, deixa que haja fome, a fim de que cesse a destruição pela espada. E eu sei que me ouvirás também agora, pois disseste, se o povo se arrepender, poupá-lo-ei. Então, a gente sabe que Nefe, ele tinha o poder selador, e ele fez ali, né, por meio, selando o céu para não chover e havendo fome sobre a terra, e agora ele estava desfazendo isso, ele acreditava que o povo se arrependeu. Na verdade, o povo se arrepende, eles clamam ao Senhor. O negócio é ver que até quando dura esse arrependimento aqui. Aqui ele menciona que eu sei que o Senhor me ouvirá agora, porque ele já ouviu antes, então ele vai ouvir de novo. Mas algo que a gente consegue ver aqui, porque o Senhor ouve isso também, é porque a oração de Nefe está de acordo com a vontade de Deus, né? Tanto que na oração dele, no final, ele fala assim, porque o Senhor disse que se arrependesse, poupá-lo-ís, né? Então, como o povo havia se arrependido, ele estava tirando, então, aquela destruição por meio da fome. O versículo 16 diz assim, e agora, ó Senhor, não desviará a tua ira para que novamente ver se eles te servirão? E se assim for, o Senhor poderá abençoá-los segundo a palavra que disseste. Versículo 17 diz, e aconteceu que no 76º ano, o Senhor desviou a sua ira do povo e fez chover sobre a terra, de modo que a terra produziu frutos na época de frutos, e aconteceu que produziu grãos na época de grãos. Então foi cerca de 3 anos e meio aí, semelhante ao tempo, né, do profeta Elias, que também ficou 3 anos e meio ali sem chover. E agora a gente observa que o processo, né, para que voltasse a ter comida na terra depois da chuva, foi um processo natural, porque foi grão na época de grão e frutos na época de fruta aqui que foi dado. Qual que foi, então, o comportamento do povo após receberem essas bênçãos, né, de chover e de começar a ter alimento na terra? Diz o versículo 18. Eis que o povo se regozijou e glorificou a Deus. Em toda a face da terra encheu-se de alegria. E não mais procuraram destruir Nefe, mas consideraram-no como um grande profeta e homem de Deus, de quem havia recebido grande poder e autoridade. E aqui eu gostei também bastante do versículo 19, que fala de Leí, né? A gente vê que o grande protagonista aqui, na história, aparecendo ali como profeta, é Nefe, né? Mas o irmão dele guardava os mandamentos e seguia à risca todas as coisas ali. Olha o que diz o versículo 19. Eis que Leí, seu irmão, não ficava nem um pouco atrás dele nas coisas pertinentes à retidão, né? Então, basta, nós não precisamos ser o líder, nós precisamos obedecer ao Senhor, sempre estarmos obedecendo ali, assim como Leí, né? E aqui ele é elogiado aqui, ele não está nem um pouco atrás de Nefe. Assim como lá em 2º Nefe também, a gente vê que o grande protagonista de 1º Nefe, 2º Nefe, é o próprio Nefe, né? Realizando muitas coisas ali. Porém, Sam, ele sempre é obediente, e a gente vê lá no capítulo 2, lá em 2º Nefe, capítulo 4, versículo 11, que Sam, ele recebe as mesmas bênçãos que seu irmão. E eu acho isso fantástico. Vamos lá. Continuando aqui, versículo 20 em diante, a gente vai ver uma paz que houve sobre a terra, né? Porque eles se arrependeram, então o Senhor vai abençoá-los. A palavra paz significa uma paz com completude, uma paz de espírito, uma paz de alegria, uma paz de saúde, uma paz de tudo. Aqui diz o seguinte, versículo 20 em diante. E assim aconteceu que o povo de Nefe começou novamente a prosperar na terra e começou a edificar os lugares desolados e começou a multiplicar-se e espalhar-se até cobrir toda a face da terra, tanto no norte como no sul, no mar no oeste até o mar leste. E aconteceu que no 76º ano terminou em paz, e o 77º ano começou em paz, e a igreja espalhou-se pela face de toda a terra.
E a maior parte do povo, tanto nefita quanto lamanitas, pertenciam à igreja, e houve muita paz na terra, e assim terminou o 77º ano. Com paz ali, após o arrependimento, havia paz em toda a terra. O versículo 2 diz, né, que houve disputa entre eles, começou a haver uma certa disputa a respeito de pontos doutrinários. E aí a importância dos líderes conhecer esses pontos doutrinários também, porque a gente vê aqui no versículo 23 como isso acabou, né, essa disputa aqui nos pontos da doutrina. E no 79º ano começaram a surgir muitas contendas. E aconteceu, porém, que Nefe, Leí e muitos de seus irmãos que conheciam o verdadeiro ponto da doutrina, recebendo diariamente muitas revelações, pregaram ao povo, de modo que puseram fim a essas contendas nesse mesmo ano. Então, contra os pontos errados que eles estavam defendendo da doutrina, bastou-se pregar a palavra de Deus ali e explicando que acabou essa dissensão aqui. Do versículo 24 e o 25 aqui, a gente começa a ver que vai começar novamente a ter iniquidade na terra. Alguns dissidentes, né, pessoas que se separam dos nefitas, toma-se por nome ali de lamanitas. E eles começam a incitar novamente os lamanitas a virem guerrear contra os nefitas, tá bom? E aí fala que eles cometiam assassinato, pilhagem e fugiam, né, para a montanha. Aqui era um bando de ladrões que estavam roubando, pilhando, assassinando e depois eles fugiam, né, escondiam-se nas montanhas ali. E a gente vai ver que o número desses ladrões foram crescendo diariamente ali. O versículo 26 diz: E assim, com o tempo, sim, no espaço de pouco tempo, transformaram-se um bando considerável de ladrões. E eles encontraram todos os planos secretos de Gadianto. E assim tornaram-se os ladrões de Gadianto. Então lembra que os planos secretos tinham sido escondidos, perdidos, e agora esse bando aqui de ladrões encontra esse plano secreto de Gadianto e torna-se os ladrões de Gadianto. E eles se tornam fortes na terra, né? Causando grande estrago aqui. Eu estou resumindo aqui do versículo 27 ao 35 aqui. Eles causaram grandes estragos ao povo, tá bom? E também começou a causar estrago lá entre os lamanitas. Um exército, os nefitas montaram um exército para pegar e destruir esse bando de ladrões, mas como eles fugiam para as montanhas, era difícil de pegá-los ali. Teve certas ocasiões até que os exércitos lutaram com ele. E matou muitos deles, mas também muitos, né, dos exércitos ali dos nefitas haviam morrido. E os ladrões aumentavam diariamente, né? Cada vez mais se tornavam fortes na terra, a ponto de desafiar todo o exército ali dos nefitas e dos lamanitas. Bom, então a gente vê novamente a iniquidade entre o povo aqui. Vou finalizar o capítulo mostrando aqui o versículo 36, 37 e 38, que mostra a decadência do povo. O povo, então, aqui nesse estado, ele está em decadência, né? Cada vez mais em iniquidade. Diz assim: E no 82º ano do povo, principiou-se novamente a esquecer-se do Senhor seu Deus. E no 83º ano começou a ficar extremamente iníquos. E no 84º ano não melhoraram o seu proceder. E aconteceu que no 85º ano tornou-se mais e mais orgulhosos e iníquos. E assim estavam novamente amadurecendo para a destruição. E assim terminou o 85º ano. Então a gente vê o final aqui do capítulo 11, né? Terminando do jeito que começou. Eles estavam em iniquidade, se arrependem, né? E passa por um processo de bênção, de paz na terra, mas novamente começaram a ficar iníquo, e aí estavam novamente amadurecendo aqui para a destruição. Eu acho que um ensinamento de proveito muito bom aqui que a gente pode pegar aqui no versículo 19, né, falando que Leí, né, que era irmão de Nefe, ele não ficava nem um pouco atrás, pertinente, né, às coisas da retidão. Assim como Sam
né, ele recebeu as mesmas bênçãos de Nefe. Então basta nós sermos obedientes ao Senhor, que nós vamos receber as bênçãos, tanto as bênçãos que outros profetas receberam. Só nós lembrarmos que as bênçãos prometidas a Abraão, Isaac, Jacó, as bênçãos de exaltação, também é concedida a nós. E nós não somos grandes profetas como Abraão, Isaac, Jacó, né? Mas nós temos as mesmas bênçãos que ele. É prometida as mesmas bênçãos a nós, mas devemos ser obedientes à palavra de Deus. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.